Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 29 de novembro de 2011. Bom, gente, ontem dia para arriscar do calendário, né? Dia difícil, dia complicado, muita consolidação, muito poucos ativos se movimentando, mas tudo dentro de um previsto, tudo dentro da realidade que a gente já havia até passado para vocês no comecinho do pregão aqui no call de abertura. Já havíamos falado para vocês que poderia ser, ou melhor, um dia difícil, né? O que tem acontecido nesses últimos dias é que o mercado está com uma volatilidade muito alta, então sempre que a gente tem uma alta um pouco consistente, o pessoal acaba realizando lucro rapidamente, e a mesma coisa acontece muitas vezes na queda, né? Então o mercado cai forte num dia, no outro dia ele já volta um pouco, depois sobe forte num dia e já acaba caindo de novo no dia seguinte. Ou então ficando consolidado. Isso acontece principalmente na alta, tá, gente? O mercado está muito desconfiado, as pessoas não estão com vontade, os investidores não estão querendo montar grandes posições, não estão querendo montar grandes operações aí. Então o que tem acontecido é exatamente o que a gente está vendo, essa alta volatilidade, o mercado sobe um pouco na abertura, abre em gap, ninguém mais quer comprar, o pessoal já fica todo desconfiado e acaba enrolando tudo para a gente aí de novo, né? Então bem complicada a situação, mas vamos lá, vamos continuando como sempre. Hoje a gente espera ter um pregão melhor, vamos ver se a gente consegue desenvolver. Essa abertura parece que vai ser um tanto quanto enrolada. Vamos ver se a gente consegue desenvolver pelo menos um pouco aí ao longo do pregão, tá certo? Ontem praticamente sem operações em todos os mercados, Bovespa, BMF, Forex, praticamente tudo parado, pouquíssimas operações acontecendo, tá? Dow Jones consolidou também o dia inteiro, acabou complicando tudo, tá? Nós temos hoje indicadores às 12 horas, temos preços de casas, às 13 horas nós temos também preços de outras agências, preços de casas de outras agências e confiança do consumidor. Então às 12 horas nós temos preços de casas e às 13 horas nós temos confiança do consumidor. Então dois horários aí que podem trazer uma maior movimentação aos mercados, tá certo? A alta de ontem, ela pode ser vista com uma certa suspeita, tá, gente? Pode ser vista aí com uma certa desconfiança, vamos chamar assim, uma vez que o nosso índice futuro ele fechou feio, fechou praticamente na mínima do dia, tá? Então vocês vão ver que existe uma grande divergência entre o que o Ibovespa fez, perdão, e o que o índice futuro fez, tá? Então a gente vê essa alta de ontem com uma certa desconfiança, uma certa suspeita em função dessa divergência que aconteceu aí entre o Ibov e entre o índice futuro, que fechou praticamente na mínima do dia, tá? Então o mercado aqui foi embalado pelo mercado lá de fora, mas não nos parece tão forte quanto o Keno que deixou de Ibov, tá? Então, grande parte dos papéis deixaram sinais aí de alta, sinais que podem continuar subindo. A gente vai acompanhar esses sinais gráficos agora na abertura, então no nosso call a gente vai levar em consideração os sinais gráficos, como sempre, mas já deixando claro nossa desconfiança em relação a isso, tá certo? Então, a gente não opera com base no que a gente sente em relação ao mercado, a gente opera com base em gráfico, com base no que o preço estava nos mostrando. E ontem o preço nos mostrou que tinha mais gente comprando do que vendendo, então a gente tem que se concentrar nisso, tá? Mas, como eu disse, ressaltamos aqui a nossa desconfiança em relação à alta de ontem. Vamos trabalhar com ativos para compra, sim, a grande maioria dos ativos hoje é para compra, mas estamos muito desconfiados dessa questão e, pelo menos da minha parte e da parte da equipe, a gente vai aguardar o pregão abrir, uma definição, Dow Jones abrir, enfim, a gente vai aguardar algo um pouco mais consistente para daí sim tentar montar alguma posição, em função dessa desconfiança que a gente tem em relação ao que aconteceu no mercado ontem, aquela alta tão forte, tão absurda. Tá certo? Vamos lá então, pessoal, vamos para os gráficos. Vocês veem aqui na minha tela agora, no Top Chart, Ibovespa, período diário. Então tivemos ontem realmente uma alta muito bonita, muito consistente, 2% de alta. O volume ficou aí um pouco abaixo do normal, tá? Então vamos colocar o painel de volume, vamos inserir uma média para vocês visualizarem aqui o volume. Então vamos colocar aqui a média aí de 200 períodos, pode ser, lá no volume, só para a gente poder
enxergar alguma coisa, escolher uma cor verde. Então aqui está, a gente ficou bem abaixo da média de volume, tá? Então subimos forte, mas o volume não acompanhou, tá? Então um pouco complicado aí a acreditar nessa alta, tá? De qualquer forma, tivemos sim um movimento de alta, ele existiu, e a gente agora tem como máximas e mínimas do dia de ontem, vamos marcar aqui 56.443 e como mínima 54.899, tá? Como a gente veio de 2 dias de pouquíssimo volume, eu diria para vocês que a gente pode focar nessa mínima aqui, 54.537, tá, gente? Então, tudo bem, vamos marcar essa aqui, mas essa é a mais importante, que seria um pivô lá nos 60 minutos, ok? Então, gente, temos aqui 2 pontos importantes, 56.443, rompendo isso aqui, o mercado pode continuar a tendência de alta, objetivo possivelmente na região aqui dos 57.200 pontos, seria este fundo anterior aqui, certo? Então, pela inversão de polaridade, a gente teria algo parecido com isso aqui, tá? Se perder 54.899, tem tudo para vir testar aqui essa região dos 54.537, ok? Bom, temos mercado americano, índice Dow Jones, deixa eu mostrar para vocês aí. Juliano disse que está sem áudio. Juliano, provavelmente é algum problema aí no seu computador, porque os meus dados de transmissão aqui estão absolutamente normais, tá certo? Vamos lá, então, pessoal, Dow Jones, alta forte no dia de ontem, bastante consistente. Tivemos aí uma alta de 2,5% no dia e deixamos aqui alguns pontos interessantes. Então, se por acaso romper aqui esses 11.562, tem tudo para vir testar esta região aqui também, este fundo anterior do mercado americano, que é aqui 11.630, tá? Então, rompendo aqui 11.562, tudo para ir testar 11.630. Se romper esses 11.630, a gente deve retomar aí a tendência e deve vir testar depois essa região aqui dos 11.737. Então, repetindo, mercado americano, Dow Jones, rompendo aqui 11.562, passamos a ter objetivo aqui em 11.630 e depois aqui em 11.737, tá? Esse é o mercado americano, não vamos nem falar para baixo, que eu acho difícil, pelo menos pelo que eu estou vendo na abertura, o mercado ir lá perder essa mínima. Mas de qualquer forma, só para ficar registrado, só para ficar marcado, nós temos essa mínima aqui na região dos 11.231, ok? Então vamos lá. Recomendações de compra para o dia, Braskem, BRKM5. Aqui está a Braskem, tentando se segurar nesse fundo aqui. Observem que ela não chegou a fechar abaixo desses 12,88, tá? Chegou a perder, mas nunca fechou abaixo. Então, se recuperou bem. Isso pode estar se confirmando aí uma falha de fundo. Ontem subiu forte a Braskem, vamos ver quanto, 6,6% de alta. Dá uma olhadinha no volume. O volume foi bem mais alto aí que as últimas semanas, conforme vocês podem visualizar aqui. Então, bacana, a Braskem pode continuar desenvolvendo. Se romper aqui essa região dos R$14, ela passa a ter objetivo aqui nos 14,53, tá? Então essa é a Braskem, o código dela é BRKM5. Rompendo os 14, tem alvo lá em 14,53. Depois nós temos alguns pontos interessantes aqui na região dos R$15. Depois teríamos alvo aqui em 15,75. E depois alvo lá nos 16,25. Essa é a Braskem, o código dela é BRKM5. Além da Braskem, nós temos também BTOW3. Perdão. Também recuperando bem no dia de ontem, subindo aí mais de 5%. E se por acaso romper aqui esses R$10,38, ela tem objetivo para corrigir, possivelmente até aqui na região dos R$12, tá? Então essa é a BTOW, o código dela é BTOW3, rompendo aqui 10,38, objetivo possivelmente aqui na região dos R$12, tá? Temos também a Rossi, o código dela é RZID3, então também muito bonita a Rossi, recuperando bem, trabalhando com forte alta no dia de ontem, aí 3,6% de alta. Se por acaso romper aqui esses 9,69, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 9,77
E se romper isso aqui, aí nós vamos lá com alvo na região dos R$10, tá? Então essa é a Rossi, o código dela é RZID3. Rompendo aqui 969, alvo em 977, depois em R$10, tá? Temos também Cirela, também subindo forte no dia de ontem, também se recuperando muito bem, 5,5% de alta, um volume bem acima da média, tá? Então interessante aqui a Cirela. Se por acaso romper aqui essa região dos 14,84, a gente passa a ter objetivo aqui nos 15,17, tá? Rompendo 15,17, aí sim teríamos objetivo lá na região dos R$16, tá? Essa é a Cirela, o código CYRE3. Além da Cirela, nós temos a Gafiso, que fechou feia, temos a PDG, que também fechou feia, e temos a MRV, que fechou interessante, tá? Então, as construtoras aí nós temos a Rossi, a Cirela e a MRV, tá? Com condições interessantes. Gafisa e PDG fecharam feias, tá? Deram sinal no diário, tudo, mas fecharam na mínima do dia, então vamos esquecer elas nessa recomendação de compra, tá? A MRV rompendo 11,18, objetivo aqui na região dos 11,55, depois objetivo aqui na região dos R$12, tá? Então 11,18, objetivo em 11,55, depois objetivo aqui na região dos R$12, tá? Essa é a MRV. Além da MRV, nós temos também a Hipermarcas, HYP3. Se por acaso romper aqui esses 863 não, aliás, vamos arredondar isso para 865. Então, rompendo esses 865, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$9, tá? Então, recomendamos compra na Hipermarcas ontem. O Marcos está no chat, agradece a indicação, conseguiu tirar uns trocos lá. Que bom, Marcos, ficamos felizes. Hoje ela continua interessante, tá? Ontem subiu forte, com volume bem acima da média, subindo aí 6%. Então, interessante, rompendo 865, alvo lá em R$9. E se romper os 9, a gente passa a ter objetivo lá na região dos R$10. Essa é a Hipermarcas, tá? Temos também MMX M3. Então, rompendo aqui essa região dos 6,53, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos 6,66, que era o fundo anterior, e depois algo aqui nas médias, na região dos 6,80, 6,82, 84 aproximadamente, tá? Então essa é a MMX, rompendo 6,53, algo em 6,66, depois lá na região dos 6,80 a 6,90, tá? Marfrig, MRFG3, continuando a desenvolver, volume bem acima da média aqui na Marfrig. Tem gente que ainda está posicionado, tá certo? Então, desde a semana passada, parabéns aí. Rompendo aqui esses 9,40, ela tem uma resistência aqui na região dos... Deixa eu pegar direitinho aqui para vocês. Ela tem objetivo aqui na região dos 9,49, tá? Então, rompendo 9,40, alvo lá nos 9,49. Se romper isso, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos R$10, tá? Essa é a Marfrig, o código dela MRFG3, tá? BVMF3, então interessante aqui também, a recomendação de venda, as recomendações de compra se encerraram com a Marfrig, vamos agora às recomendações de venda, tá? Então aqui está a BVMF3, se por acaso perder aqui esses 9,36, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$9, tá? Então essa é a BMF Bovespa, o código dela BVMF3, perdendo 9,36, objetivo lá na região dos R$9. Depois temos algo aqui nesses fundos, 8,70, 8,60, enfim, até a região lá nos 8,23. BMF Bovespa, o código dela BVMF3, é a única recomendação de venda do dia, perdendo 9,36, tá certo? Bom, pessoal, para swing, a operação da Marfrig, que a gente montou na semana passada, alguns zeraram ela
ganhando lá 8% por volta da região dos 8,60 aqui neste candle, mas teve muita gente que segurou ainda porque ela não deu sinal no diário, tá? Então, passando aí, dando mais de 14% de rentabilidade a operaçãozinha que a gente montou na Marfrig, tá? Então, bela operação que o pessoal montou na Marfrig aí, aproveitando o pivô de alta, tá? Vocês devem lembrar, quem é nosso aluno há mais tempo, de uma discussão que a gente teve há muito tempo atrás na Marfrig, quando ela estava mais ou menos aqui, nessa condição, o pessoal me perguntou sobre compra na Marfrig. E eu disse para o pessoal, aqui no call mesmo, eu falei para o pessoal que isso aqui era muito complicado, era muito perigoso, que a gente precisava ter um sinal mais consistente para conseguir fazer uma compra, tá? Então, tivemos aqui várias novas mínimas e montamos posição quando ela rompeu aqui os R$8, os 8,12 e montou um pivô de alta no diário. Então tá aí, a gente esperou o momento certo, ficamos de fora de todo esse movimento aqui, operamos vendidos no day trade, claro, e no momento em que ela montou o pivô no diário, nós estávamos lá, estamos faturando aí 14% de rentabilidade já no ativo. Então nada como esperar a hora certa, aguardar um pivô no diário, observar o semanal. Então observe aqui, montou um pequeno pivô no semanal, falha de fundo, enfim. Tudo acaba ficando mais tranquilo quando você trabalha com consistência, quando você trabalha utilizando a coerência, tá? Além da Marfrig, a gente abriu também posição ontem no milho, tá? CCMF12. Então tá aqui a operação do milho. A gente montou uma operação de swing no milho ontem, quando ele deu esse sinal, aqui nos 27,39, tem stop aqui nessa região dos 27,69. Tá? Então, aqui é o milho, vencimento de janeiro, montamos uma posição de swing no milho, tentando aproveitar uma correção aqui. É uma operação um tanto quanto arriscada, contra a tendência, a gente sabe disso, mas vale a pena, vale o risco, uma vez que a gente viu o milho cair muito forte aqui ao longo de todo o mês de novembro, e ontem foi o primeiro sinal de compra que ele deu aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pregões, deixou invertido, deu um sinal de compra, nós montamos posição no milho, stop está aqui no 26,69, tá? Vamos ver se vai render também essa posição aí no milho vencimento de janeiro, ok? Essas eram as recomendações do dia para vocês. Vamos ver então o que o pessoal está pedindo lá no chat. Pessoal recebendo os DVDs, bacana, Damião, Juliano, que já receberam os DVDs aí, legal. Lembramos também que nós lançamos na semana passada, na sexta-feira, o DVD Day Trade Avançado, gravado em estúdio, tá, gente? Então, não é mais aquelas aulas gravadas ao vivo, tá? Então, ele é todo gravado em estúdio, 100% gravado em estúdio, com toda aquela produção que vocês já estão acostumados, tá? Técnicas de Day Trade, do lançamento coberto. Ficou muito bacana, ficou muito bonito. Já está lá no site para vender, vocês já podem fazer os pedidos e tem inclusive um capítulo, tem a introdução disponível lá no YouTube, lá também no site, vocês podem assistir. Vou mostrar para vocês depois na sequência, tá? Mas esse era o curso mais aguardado em DVD e foi lançado na sexta-feira, tá? Então vamos lá, nosso amigo Olho da Mosca, que fazia tempo que não escrevia para a gente aqui no chat, sempre acompanhava nosso chat, seja bem-vindo de volta. Nosso amigo Olho da Mosca, GFSA3, HFISA. Cara, a HFISA ela deu um sinal de compra no diário, mas ela fechou na mínima do dia, tá? Então não dá para você recomendar nem compra nem venda, tá? Eu posso dizer o seguinte, se por acaso o pregão for de baixo, se começar a ceder, se começar a cair, perdendo 5,36, ela tem um objetivo aqui nos R$5, tá? Mas não dá para pensar em compra, porque ela chegou a dar um sinal de compra, mas ela acabou fechando na mínima do dia, tá? Além da HFISA, o nosso amigo Homer pede lá a Lupa 3. Tá aqui a Lupa. Agora sim a gente pode falar em correção na Lupa, tá? Um volume bem acima da média. Eu disse para vocês ontem que precisávamos de um sinal de compra. Tivemos um sinal de compra aqui nos 4,28, tá? E ela corrigiu bem, subindo forte aí, nada mais nada menos que 16%, tá? A Lupatec. Se por acaso romper essa máxima aqui de 4,57, a Lupa pode continuar desenvolvendo sim, ela pode continuar corrigindo, tá? Mas tem que romper os 4,57 e, como eu disse, é muito difícil falar num alvo para ela.
eu traçaria algo em torno aí dos R$5 inicialmente. O alvo realmente seria lá na região dos 6,50, até um pouquinho mais do que isso, 6,60. Mas como está muito longe, estamos falando em R$2 nela aí, então R$5 seria um alvo bem consistente para esse início de conversa, porque ela tem que voltar lá para testar essa mínima aqui, tá certo? Então, rompendo 4,57. Se você comprou em 3,50, amigo, você fez uma operação extremamente arriscada, tá? Desculpe a sinceridade, mas operação muito arriscada, sem muita consistência, sem muita lógica, tá? Porque você comprou ela no momento em que ela ainda estava afundando, tá? Então, a gente precisa respeitar a técnica, respeitar os pontos de entrada, tá? Então, se você fizer isso sempre, você vai acabar perdendo mais do que ganhando. Se você tivesse entrado em qualquer um desses pontos aqui, você teria perdido, tá? Então, muito cuidado com isso. Tem que aguardar o ponto de entrada. O ponto de entrada nela foi ontem aqui, nessa região dos 4,28, tá? Então, uma operação que deu certo. Tá? Então, parabéns, deu certo, você está ganhando. Mas tome cuidado, porque se você fizer repetir isso sempre, você vai acabar perdendo mais do que ganhando, porque você está entrando em ativos que estão afundando, tá? Então, tem que aguardar primeiro o sinal de correção, aí você pode entrar com mais consistência, você vai entrar junto com a força compradora, ok? Então, muito cuidado só, gente, porque é um ativo baratíssimo, ele está virando quase mico, né? Um ativo que cai aí 19% no dia, no outro cai mais 19% no dia, enfim, agora cai aí mais 12%, enfim, é complicado, tá? Então cai 20% num dia, sobe 12% no outro, é bem perigoso, é bem complicado, tá? Então, acho bem difícil, tá? Então muito cuidado, gente, dá pra perder muito dinheiro nisso aí, tá? Então, o Ronald diz lá que não deu porque está perdendo um monte, tá? Enfim, é isso que eu quis dizer, tá, amigo? Então, você tem que respeitar as técnicas de entrada, tá? Então, você não pode simplesmente entrar por entrar, né? Tem que entrar na lógica. É um ativo que está em tendência de baixa fortíssimo. No momento em que ele deu a correção, você pode montar uma posição sim, mas você tem que esperar o momento dessa correção, tá? Então, senão fica muito perigoso, senão fica muito arriscado. Dá uma olhadinha lá, amigo. Vou pedir para a Silvia colar para você o nosso curso pacote Técnicas de Day Trade mais Análise Técnica. Esse é um curso bastante interessante, que eu acho que vai te dar uma visão bem clara, bem mais consistente sobre o mercado, sobre tendências, sobre pontos de entrada, enfim. Acredito que pode ser interessante, então dá uma olhadinha lá. Silvio, por favor, cola o link para o nosso aluno aí, tá? Então vamos lá. Além da lupa, o Marcos pede lá o BBAS. Então está aqui o Banco do Brasil. Marcos, muito difícil falar do Banco do Brasil. Deu um belo sinal de alta de compra aqui, abriu em gap, acabou fechando praticamente na mínima do dia. Então, enfim, volume baixo, não tem muito o que falar do BBAS, tá? Eu, por enquanto, não vou operar isso aí, vou esperar algo mais consistente, porque agora, se ele cair, ele pode dar sinal de venda, mas ainda está muito longe dessa mínima aqui, que seria o pivô dos 23. Então, para o dia de hoje, o BBAS pode ficar bem complicado, tá? Inicialmente, pelo menos, não é algo que me chama muita atenção. A última do dia, vamos lá, Lame 4. Nosso amigo Bruno pede lá. Então, a Lame, cara, abriu em gap e tal, trabalhou com uma alta forte, beleza, tudo tranquilo, 3,8% de alta, volume baixíssimo, e olhem a Lame aqui no semanal como ela está feia, consolidada, invertido para tudo que é lado, sobe numa semana, cai na outra, sobe de novo, cai de novo. Semana passada caiu, depois subiu, agora deu sinal de compra. Eu não trado ativos que estão nessa condição sem tendência, tá? A Lame está consolidada aqui desde lá do mês de abril, junho, que ela não consegue mais se movimentar, ela não rompe nem máximas e nem mínimas, tá? Então é ativo que não está em tendência. Você pode até operar ela eventualmente no intraday, num movimento muito forte, mas não é um ativo que me interessa e muito, porque ela não está em tendência nos tempos maiores, logo tende a estopar mais e tende a causar mais problemas aí no intraday, porque ela não está em tendência nos tempos maiores, ok? Então, gente, vamos dar uma olhadinha nos futuros antes de encerrar. Índice futuro brasileiro está aqui, trabalhando agora dentro dos limites do candle de ontem, não rompeu nem máximas nem mínimas. Estamos com máxima 56,660 e como mínima 56,030, tá? Então, vocês estão visualizando aqui nos 15 minutos, volume na abertura baixíssimo, então totalmente consolidados, sem direção neste começo, tá certo? Temos aqui índice futuro americano,
trabalhando numa alta, deixa eu reconectar, que ele sempre cai a conexão aqui do bloco, mas não deve ter mudado muita coisa. Então, trabalhando o índice futuro americano, uma leve alta aí de 0,4%, 0,443 a 11.556 pontos, rompeu a máxima de ontem, trabalhando com topos e fundos ascendentes, corrigindo neste exato minuto nas médias aqui dos 15 minutos, tá certo? Então, também uma alta leve, sem consistência, que nós aqui não estamos acompanhando. Observem que o nosso índice futuro não rompeu nem máximas nem mínimas em relação ao ontem, tá certo? Então, gente, nessa abertura a gente aguarda aí uma movimentação pequena, pouco volume, pouca direção. Então, mais uma vez, vamos ter cuidado, vamos manter a tranquilidade. Nós não acreditamos naquela alta de ontem. Estamos muito desconfiados com relação a essa alta. Vocês podem ver agora na abertura dos futuros que lá fora está trabalhando em alta. A gente aqui nem rompeu máxima, eles lá já romperam a máxima de ontem dos futuros. Nós aqui não rompemos. Então, realmente existe essa divergência. Nós realmente estamos desconfiados com uma certa razão, tá? Então, tome muito cuidado, mantenham a calma, mantenham a tranquilidade. Tem sido pregões muito difíceis. Ontem foi muito difícil e essa abertura hoje vai ser difícil. A gente já sabe disso antes mesmo do pregão abrir. Então ninguém precisa perder dinheiro para descobrir que está difícil, que está sem movimentação. Enquanto não movimentar, nós vamos aguardar a tendência, vamos ficar quietinho, vamos ficar de fora do mercado, vamos esperar a tendência entrar, vamos esperar o movimento, e daí sim a gente vai montar uma posição com um pouco mais de tranquilidade, tá certo? Como sempre, convido todos a conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteeducacional.com.br, clicar lá em curso ao vivo durante o pregão. Lá vocês já vão visualizar a tela dos professores. Vocês podem fazer o cadastro de vocês, deixar os dados que a nossa equipe entra em contato, ou então vocês podem fazer a instalação diretamente lá dessa mesma página. No fim da página faz o download do Ventrilo e instala conforme o vídeo tutorial que está também em anexo nessa mesma página, tá certo? Um grande abraço a todos, um excelente pregão, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos, aos demais até amanhã, pontualmente às 10h30, em mais um call de abertura da Interinvest Educacional. Até lá.